A conversa foi boa. Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui nesse evento tão importante, de um tema tão urgente, né, para todos nós, né, um tema que parece trivial, mas não é, né, e tem afetado as companhias, e por isso é um tema tão importante para conselheiros, seja conselheiros de administração, seja comitês de auditoria, seja conselhos fiscais. E aqui nós convidamos, então, já falei para vocês, para muitos, chamamos os especialistas, foi aquela hora que a gente chamou os universitários, né? Então, em conversa com a Denise Casagrande, que é uma instrutora muito importante nossa, membro do Comitê de Pessoas do IBGC, do Comitê do IBGC mesmo, né? E membro até hoje, ontem, né, da Comissão de Pessoas, que nos colocou em contato, é membro desse GT, né, de saúde integral, e que colocou o GT à disposição para montar esse evento exclusivo para a comunidade de certificados e certificadas do IBGC. Denise, quem são os membros do GT? Acho que seria legal levantar a mão, né? Todo mundo que é do GT. Então, a Leila, o Armando, a Andréia, né? A Leila Silva, Armando Toledo, a Carla Sauer, a Flávia Issa, acho que é todo... Vanessa Pina. A Vanessa. Vanessa Pina, você está bem no meio. E a Vanessa. Então, queria agradecer a todas e todos que ajudaram a montar esse evento, né? Falar que é muito importante esse tema IBGC, né? Não só por ser o S do ESG, mas é uma questão... Pessoas é um tema muito relevante para o Conselho de Administração. Então, hoje, o evento é sobre saúde integral, o olhar do Conselho para resultados sustentáveis. As nossas palestrantes são a Carol Milters, né, que está aqui. Carol, bem-vinda. A Kika Piponzi. Onde está a Kika? A Kika Piponzi, bem-vinda. A Luciana Barrancos. Cadê? Obrigada, Luciana, por ter vindo. E Andréa Destre, que é membro do GT, né? Cadê a Andréa? E vai ser a facilitadora, moderadora desse evento. Então, agradeço de novo a presença, agradeço de novo ao GT, da Comissão de Pessoas, e não só da Comissão de Pessoas, acho que a Andréa vai falar, né? E passar, então, a palavra para você, Andréa. Antes, um aviso, pessoal. É muito importante que quem quiser marcar presença nesse evento, vocês são certificados, esse evento pontua, vai ser colocado um link no chat, e é nesse link que vocês vão confirmar a presença, tá, para ser possível computar os créditos da comunidade de certificados. Então, a Giovana já postou ali o link. Então, muito obrigada de novo, e Andréia, agora é com você. A palavra é sua. Obrigada, Adriane. Bom, então, boa tarde, conselheiras, conselheiros. Aqui, então, estou representando a Comissão de Pessoas e o Grupo Saúde Integral, que é composto pelo Armando, que é da Comissão de Sustentabilidade, a Flávia, da Comissão de Saúde, e Denise, Leila, Vanessa, Carla, da Comissão de Pessoas, além de mim, claro, né? Bom, é uma honra ter recebido o convite do IBGC, Adriane, para estruturar esse fórum, e além de, pessoalmente, ser uma grande alegria. Contextualizando um pouco, né, a minha alegria, há 3 anos eu fiz uma transição de executiva para, então, empreendedora e conselheira. Então, na Friendsbe, né, uma startup de saúde emocional, apoiando as empresas na prevenção de doenças físicas e de transtornos mentais. E, no conselho, influenciando modelos de gestão para resultados sustentáveis. Mas seja na Friendsbe, seja no conselho, o meu propósito é o mesmo, é a construção de um mundo mais feliz, que se faz pelo bem-estar individual, que tem tudo a ver com o conceito de saúde trazido pela OMS. E eu gostaria de entrar no tema, né, aprofundar o tema da nossa discussão de hoje, saúde integral, o olhar do Conselho para resultados sustentáveis,
apresentando um vídeo bem curtinho, mas que eu vou pedir a atenção de vocês. Giovana, por favor, faz a gentileza para a gente. Gil, está passando, acho que sem som. Para mim tá com som aqui. Para a gente também. Para mim também. Tá com som? Opa, para mim não, mas ok, tá tudo certo. Vocês aqui embora. Obrigada, Giovana. Muito bem. O painel hoje, gente, é realmente um painel especial. Se a gente pensar que há 3 anos, né, a gente não teria esse tema no Congresso como nós tivemos esse ano. A gente não teria esse tema aqui no IBGC, nesse fórum que a gente está discutindo hoje, né? Muito embora a depressão, já em 2019, já cometesse 6% de brasileiros acima de 18 anos. Hoje, esse número gira em torno de 10%. E o que aconteceu? Aconteceu a pandemia. Sim, ela. Vamos falar sobre isso. Os 2 anos de restrição social, o home office, que trouxe para cada pessoa, para cada indivíduo, a percepção de que a gente vive todos os papéis ao mesmo tempo, né? Nós somos pais, avós, filhos, cônjuges, tudo junto. Eu não me dispo de um papel para colocar um outro papel, né? Se a gente for na essência da palavra indivíduo, ela vem do latim individuum, que significa aquele que não se divide. Tivemos também uma perda de mais de 680 mil pessoas, mais de 680 mil pessoas com a Covid. Além do próprio adoecimento, né? Ou seja, se a gente pensar no sentimento que prevaleceu durante os últimos 2 anos, né? 2 anos e meio, o sentimento foi o de medo. E o que aconteceu com isso? Essa experiência que nós vivemos foi uma experiência global, não foi uma experiência só do Brasil. Então, ela foi uma experiência coletiva, né, e global. Isso fez com que cada um de nós olhasse para dentro da nossa vida. Então, a gente teve um repensar dos nossos valores individuais. E, com isso, a gente teve uma ressignificação do trabalho nas nossas vidas. E a gente vê hoje efeitos como Great Resignation, Quiet Quitting, Fat Fired e por aí vai, né? O ponto, gente, é que sim, né? Ficou bem mais complexo. E nós, né, olhando do ponto de vista de conselho, né, com as empresas, na cultura da empresa, do jeito da empresa funcionar, a gente ainda não se deu conta dessa ressignificação. Digo, a maioria das empresas, a maioria de nós. E o efeito que isso tem no modelo de trabalho, no modelo de gestão. Acaba que a gente insiste no modelo, que eu chamo o modelo Jack Welch, né? Com certeza todos nós aqui somos dessa época, ou quase, né? O modelo Jack Welch, que foi grande sucesso, trabalhou com a questão trouxe um modelo todo especial, né, de conduzir atribuição de meta, avaliação de desempenho, remuneração, horário de trabalho controlado, né, e por aí vai. Bom, e deu certo. Deu certo por quê? Porque funcionou na sociedade daquela época. E agora, né?
o que combina, e a gente está nesse momento de inflexão, o que combina, qual é o modelo de gestão que combina com a sociedade de hoje? Então, colegas, aqui a proposta hoje é a gente trabalhar um olhar sistêmico. Então, nós não vamos trazer respostas, não vamos trazer receitas, mas nós vamos trazer reflexões. E é isso que vocês podem esperar do dia de hoje. Como é que a gente vai conduzir? Para ajudar nesse olhar sistêmico, nós estruturamos esse painel com a visão integral, né, do ser humano. Então, a gente tem aqui a Carol Mitters, que vai aqui trazer o olhar do indivíduo, a Kika Piponzi, que vai trazer o olhar do conselho, né, empresa, e a Luciana Barrancos, que traz para a gente o olhar da sociedade. Cada uma fará sua contextualização em 10 minutos, mais ou menos. A gente vai ter, então, ainda no nosso grupo aqui, entre as convidadas e eu, uma interação, e depois eu abro para as perguntas, né? Desde já vocês podem colocar seus insights e temas no chat, por favor, mas depois a gente vai abrir também alguns minutos, aí, uns 10 minutos para o fim, para escutar vocês e interagir e ter uma troca mais direta com vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá, um painel para a gente, espero que seja muito útil. Carol, vamos começar contigo? Vamos lá, Andréia. Obrigada pela introdução e agradeço muito ao IBGC e ao comitê pela oportunidade de poder estar falando aqui. Eu vou compartilhar, então, como a Andréia falou, eu estou aqui como uma jovem executiva burnoutada que viveu na pele o que acontece quando o trabalho anda na contramão da saúde e sobreviveu para contar a história. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e compartilhar um pouco sobre essa experiência e o que isso pode estar trazendo de reflexão para vocês. Essa sou em vários momentos dessa minha jornada como empresária. Eu fui sócia de uma empresa que cresceu muito rapidamente. Eu sou originalmente de Porto Alegre, eu já moro na Holanda, e eu estou trazendo aqui hoje essa visão de quais foram os fatores que levaram para esse meu burnout. Eu era uma pessoa que estava numa carreira super ascendente, uma carreira quase que meteórica, numa empresa que estava crescendo muito rapidamente, que estava tendo fusões e aquisições, e que estava tendo investimentos estrangeiros, e que observou, a partir da minha própria experiência, né? Eu acabei adoecendo, ao todo, eu fiquei 5 anos doente. Eu tive o primeiro episódio de burnout entre 2014 e 2016, e o segundo episódio entre 2017 e 2020. Então, ao todo, são 5 anos. Aos 30 anos, eu tinha certeza que eu ia me aposentar, eu não conseguia imaginar voltar ao trabalho. E hoje, o meu propósito tem muito a ver com trazer consciência para as pessoas e a gente conseguir pensar que, assim como a Andréa falou, a forma como a gente veio se relacionando com o trabalho, como a gente veio gerindo até aqui, ela foi muito boa para muita gente até esse momento, mas ela não vai conseguir nos levar adiante, a gente tem comprovado isso. Então, vamos passar aqui para a próxima. Tem um conceito que eu acho super importante quando a gente fala sobre quais foram as práticas e qual a cultura da empresa, né, que acabou causando o meu burnout, que causa o burnout nas pessoas em muitas situações. E aí é importante eu também fazer um parênteses aqui, que eu, a Kika e a Luciana, assim como a Andréia, a gente compartilha de uma visão sistêmica, né? Eu não acredito que o burnout seja um problema das empresas, mas eu acredito que seja uma corresponsabilidade entre indivíduo, ambiente, que no caso é a organização, e a sociedade. E aí eu vou falar sobre a minha experiência, quais foram essas práticas que acabaram levando a isso. A Cristina Maslach, que é uma psicóloga social que estuda burnout há mais de 30 anos, ela traz esse conceito lá dos anos 90 das burnout shops, que era um conceito, e aí eu trouxe aqui uma garagem, que é aquele conceito das startups do Vale do Silício, em que eles começavam com muito poucos recursos e davam uma grande acelerada, trabalhavam e viravam noite, não paravam de trabalhar para conseguir gerar alguma startup, para conseguir gerar um produto ou alguma inovação ali, que fosse gerar receber algum tipo de investimento milionário ou bilionário, e aí eles iam vender essa operação e iam, sei lá, sair velejando pela vida ou abrir outra organização, outra startup.
Só que o que foi acontecendo foi que, inclusive ela fala que, porque ela é da Califórnia, né? Inclusive ela fala que na Califórnia tinha anúncios na rua dizendo, burnout, é uma burnout shop que está abrindo e que está contratando. Então, pessoas que quisessem ganhar muito dinheiro em pouco tempo, trabalhando muito, poderiam encontrar uma oportunidade nesses lugares. O que acabou acontecendo? Essa prática dessa aceleração inicial, ela acabou se tornando normal. Então, o que a gente tinha antes como o extra, como o recorde, acabou se tornando o ritmo. E isso foi muito o que aconteceu comigo. E também, assim, questões de ética, questões relacionadas a acúmulo. A empresa onde eu trabalhava, ela tinha uma cultura muito workaholic, de incentivo ao workaholismo. Então, eu entrei na empresa com uma predisposição bem grande, familiar, individual, de já desenvolver esses comportamentos, e eu entrei num board em que todo mundo achava que era legal virar a noite trabalhando, que achava legal não descansar, não olhar para nenhuma outra área da sua vida. E a gente, além de tudo, ainda tinha uma mentalidade de muita competição. Então, era como se a gente estivesse num tanque de tubarões, e a gente já sabe que aquela teoria, né, de que quem sobrevive é mais forte, na verdade, a gente sobrevive quando a gente trabalha em rede. E acabar tendo, a gente soma, né? A sobrecarga de trabalho, o não parar, a disponibilidade toda hora e o medo da competição, o medo de que a gente não vai conseguir continuar acumulando, isso gera adoecimento psíquico e adoecimento físico. Teve um momento em que eu conversei com uma pessoa depois que eu saí da empresa, porque eu era sócia e era gestora. Então, eu passei por um burnout e eu também acabei gerando sofrimento em outras pessoas. E eu tive a oportunidade de poder conversar e olhar isso também. E ao conversar com essa pessoa, eu me dei conta que eu fui atropelada pela patrola que eu mesma ajudei a construir. Eu tinha essa mentalidade de que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia receber, de quanto mais eu fizesse, quanto mais eu me entregasse, mais eu ia receber em troca, né? E era algo que fazia parte, né, da minha mentalidade, do que eu fui aprendendo na minha relação com o trabalho e que ia sendo corroborado pela organização. E eu sei, com certeza absoluta, que eu não fui nem a primeira pessoa a ter um burnout e eu também não fui a última. E eu também não serei a última. E a gente sabe já que quando uma pessoa passa, né, falando especificamente sobre burnout, quando uma pessoa passa por isso numa empresa, é muito provável que ela seja, né, se o primeiro caso que é notificado, ele dificilmente vai ser o único. Então, ele demonstra que existe algo que precisa ser repensado aí. E aí a gente também traz uma reflexão, né, de quantas vidas valem o EBITDA, e eu acho super importante a gente trazer isso para o ponto de vista do ESG, da responsabilidade. E aí eu vou trazer algumas cenas, e alguns relatos, e alguns momentos, assim, além da minha história, né, que eu vi. Um sócio meu com sintomas de infarto no aeroporto, um gestor entrando numa call, num pós-operatório, um desenvolvedor tendo a sua primeira crise de pânico durante uma reunião com o CEO da empresa, uma gerente de RH, quando eu pedi o meu afastamento por saúde, me perguntando se eu tinha certeza que a minha saúde era tão importante assim, e que ela tomava Rivotril para dormir e acordava às 2 da manhã para responder e-mail, a gerente de recursos humanos. Eu coordeno um grupo de apoio que chama Burnoutados Anônimos, que é para pessoas que passam pela síndrome de burnout. Esse grupo já acontece tem 2 anos e nós temos 980 inscritos. E essas 980 pessoas são pessoas que nunca acharam que ia acontecer com elas. E a gente já sabe que metade dos trabalhadores, cerca de metade dos trabalhadores se sentem acuados, eles têm vergonha de falar sobre saúde mental, eles sentem medo de falar sobre as suas doenças, sobre o seu sofrimento. Mais de 1/3, isso são dados da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, e certamente a gente tem dados aqui do Brasil também, que mais de 1/3 tem uma preocupação de retaliação ou até de demissão, caso procure atendimento. Tem um dado também que fala que 45% das pessoas acham que o seu gestor não está preparado para lidar com questões de saúde mental. E aí eu também ouvi, quando eu não aguentava mais e quando os meus sintomas físicos, eu tive uma série de inflamações diferentes, eu ia no gastro, eu ia no psiquiatra, eu ia no otorrino, eu ia no oftalmo, eu ia em vários médicos diferentes. No primeiro episódio de burnout que eu tive ainda no Brasil, eu não sabia que era um burnout. Eu fui saber depois, quando eu já estava na Holanda. E as pessoas na minha volta, elas normalizavam tanto a dor e a doença que elas não achavam que aquilo era grande coisa. E eu também achava que aquilo não era grande coisa.
E um colega meu me dizia assim, Carol, se tu aguentar mais um ano, tu vai ficar milionária. E eu não aguentei aquele ano. Eu não só não fiquei milionária, como eu fiquei 4 anos sem nenhuma renda, sem nenhum tipo de profissionamento, sem nenhum tipo de direito. E estar aqui é um processo também terapêutico para mim. E eu vou encerrar falando daqui a pouquinho sobre o papel que o trabalho pode ter na nossa vida. A gente sabe que no ano passado mais de 75 mil brasileiros sofreram afastamento por conta de quadro de depressão. A gente tem milhares de pessoas sendo afastadas por burnout e por outras questões. E eu acho que é super importante que também a gente fale, a Andréia trouxe a questão da pandemia, olha o tamanho do luto que todo mundo sofreu, o tamanho do trauma que todo mundo sofreu, e como que a gente está lidando com isso? A gente está fazendo de conta que não existe? A gente está tentando funcionar como se tivesse tudo normal? E digo mais, a gente não está preparado para receber as pessoas de volta. Quando elas saem de uma licença, a gente não sabe o que fazer quando elas voltam. E a gente precisa começar a olhar para isso, a gente precisa se preparar também para o fato de que, além do ponto da prevenção, que a gente precisa trabalhar em prevenção e promoção de saúde mental, a gente vai sim ter casos de pessoas que vão precisar de adaptações e vão precisar de acolhimento. E hoje, quando elas vão para o trabalho, esse trabalho acaba sendo muito mais fonte de sofrimento do que de qualquer outra coisa. E aí, antes do meu encerramento, eu quero trazer também que se o burnout é causado pelo estresse crônico, e essa é uma reflexão que eu trouxe numa conversa também com o IBGC, o estresse ele é causado por sensação de ameaça. Então, talvez o cultivo da segurança seja um antídoto, né? E eu não gosto de respostas fáceis ou de fórmulas mágicas, isso aqui não é nem perto disso, mas é um convite para vocês refletirem, para a gente refletir como um todo, o quanto que a gente cultiva a segurança nos nossos ambientes. Existem situações que vão ser estressantes, existem momentos de pico, e momentos que vão ser especiais, como esse que a gente está vivendo aqui hoje. Mas a gente precisa conseguir entender que é preciso que haja um cultivo de segurança nas nossas relações, porque senão a gente não se sente aberto para compartilhar, e se a gente não se sente aberto para compartilhar, a gente não raciocina direito, a gente não é criativa, a gente não inova, e são justamente essas as competências que vão ser cada vez mais necessárias daqui para frente. E por fim, o trabalho ele pode ser uma fonte de adoecimento ou ele pode ser uma fonte de cura. E a gente pode trabalhar pelo medo, né, como a Andrea falou antes, ou a gente pode trabalhar seguindo os nossos valores e olhando o trabalho como uma geração de valor para si e para a sociedade, e uma visão que vai além do acúmulo, que a gente já está vendo que o acúmulo de tarefas, o acúmulo de trabalho, o acúmulo de muitas coisas, ele gera adoecimento. Então, fica aqui a minha pergunta, qual vai ser a sua escolha hoje? Agradeço muito. Obrigada. Nossa, muito obrigada, Carol. Excelentes pontos aí. Tenho certeza que as mentes estão fervilhando. E você traz pontos muito relevantes, né? Eu destaquei aqui a questão da corresponsabilidade e da cultura da empresa, né? Você traz a questão daquilo que é valorizado dentro da organização. Eu acho que aí entra essa corresponsabilidade, né? Competição, cooperação, controle, autonomia, horas de trabalho, priorização e condenação ao erro ou segurança psicológica. Muito bacana, obrigada. Vamos seguir, então, com a visão do conselho, né? Para com este tema e da empresa. Kika, a bola é sua. Tá bom, obrigada, Andréia. Boa tarde, pessoal, para todo mundo. Só fazendo aqui meu agradecimento também pelo convite. Um prazer estar aqui. E especialmente falando desse tema, que é um tema que realmente ele está muito na agenda das nossas conversas lá na RD. Então, vocês me avisam se vocês estão enxergando. Tudo certo aqui com o slide? Sim. Tá bom. Bom, acho que assim, muito bacana, Carol, o seu depoimento, a gente já tinha conversado antes, né, mas é sempre muito interessante a gente ouvir. Obrigada por compartilhar e dar toda essa transparência, porque realmente a gente só consegue evoluir se a gente coloca o problema em cima da mesa, né? Então, eu acho que assim, é uma jornada, pensando, né, a partir da fala da Carol, acho que do ponto de vista organizacional e aí do conselho, é uma jornada longa que a gente tem pela frente para entender como é que a gente tem que construir um ambiente de trabalho que, de fato, ajude as pessoas a se realizarem, a construírem valor, não só
né, para acionista, mais valor para a sociedade, o que passa pelo cuidado com a sua saúde, né? Eu acho que a gente gosta muito na RD de falar, quando a gente está falando de construção de valor no longo prazo, o que é sucesso para a organização, né? E acho que cada vez mais, o que a gente valoriza, né? Acho que a Andrea falou, o que essa organização valoriza? E ela valoriza o que ela mede, o que ela reconhece, o que ela recompensa. Então, é muito importante a gente conseguir traduzir o que é sucesso para a organização, para além dos indicadores financeiros. E aí eu vou contar um pouquinho da nossa história, que espero deixar uma mensagem positiva de que é um caminho longo, difícil, mas que eu acho que é possível e as empresas vão ter que se adaptar a um novo contexto que a gente vive, né? Então, rapidamente, só para dar contexto para todo mundo, eu sou conselheira da Raia Drogasil, desde 2013, eu lidero o Comitê de Estratégia e o Comitê de Sustentabilidade, e eu também sou conselheira do Instituto Ame Sua Mente, que é um instituto criado recentemente, apesar de um trabalho de mais de 10 anos lá na Unifesp, por um grupo de psicólogos, psiquiatras e educadores, mas que eu sou também, que é um instituto de promoção de uma nova cultura de saúde mental no país. Faz um trabalho muito focado em escolas. Se a gente quer falar de promoção de saúde mental, a gente está falando dos jovens, e, enfim, então só para me apresentar. Mas só para dar contexto, um pouco na história de Raia Drogasil, ela é resultante, na verdade, da fusão de duas marcas centenárias e duas marcas com uma cultura de cuidar muito forte, né? As farmácias de 100 anos atrás, elas tinham um papel social muito forte para além do varejo, e esse código, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é um código que permanece nas principais redes, né, que tem aí mais de 50, de 60 anos, então é um setor realmente que tem um traço de cultura de cuidar muito forte, né? E nessa junção, eu acho que isso foi muito potencializado. Hoje a gente tem mais de 50 mil funcionários, mais de 40 milhões de clientes ativos que a gente atende. A gente se consolidou como uma grande liderança nacional, tendo mais de 2.500 farmácias espalhadas por todos os estados, mais de 500 municípios, e um crescimento, né, de receita bastante relevante. Deixa eu passar para cá. E aí, de uns 3 anos para cá, 4 anos para cá, lá em 2017, 2018, um pouco antes da pandemia, a gente realmente fez uma grande reflexão, a gente entendeu que a gente teve um grande sucesso no primeiro ciclo de fusão, com muitos desafios, né, de Raia Drogasil, mas que a nossa receita de empresa, ela não ia mais ser suficiente para a construção de futuro. E aí, pela primeira vez, a gente trouxe realmente parceiros para fazer uma reflexão profunda sobre o futuro do comportamento das pessoas, e o que a gente chamou de futuro da farmácia, mas ele realmente aprofundou o que é o futuro da saúde, o que as pessoas imaginam em relação aos cuidados com a saúde, qual é o futuro da farmácia enquanto setor, e aí o futuro da RD dentro disso. E esse trabalho de futuro da farmácia, que eu vou trazer, tem mais de 500 slides, eu tentei botar em um slide só, vai ser bem resumido. Ele trouxe um conceito muito evidente de que a gente precisava entender, uma empresa que quer ser uma empresa de saúde, ela precisa ser uma empresa sustentável, e a gente foi entender o que é uma empresa sustentável no nosso setor, e então esses 2 projetos, eles ditaram muito a construção da nossa visão de longo prazo. Só para contar para vocês, para a gente entrar já nesse tema da saúde integral, como é que ele entrou dentro da organização, esse projeto ele trouxe alguns conceitos principais, né? Como eu falei, a gente estudou o futuro da saúde, o futuro da farmácia e depois o futuro da RD. No futuro da saúde, isso foi antes da pandemia, tá, gente? E foi uma dessas felicidades, né, da história, da gente ter feito essa reflexão profunda antes desse contexto que a Andrea trouxe, que realmente mexeu com todo mundo e colocou a saúde no centro da vida, mais do que era antes da pandemia. Mas a gente teve a sorte de fazer essa reflexão em 2018. E aí a gente percebeu algumas coisas importantes, né? Tinha uma crise de confiança muito grande das pessoas em relação aos atores da saúde,
né? Então, sejam eles hospital, plano de saúde, mesmo a indústria farmacêutica e mesmo as redes, né, varejistas, basicamente porque foi um setor que se desenvolveu em cima da doença. Então, é como se assim, quanto mais doente eu tiver, mais as pessoas conseguem criar valor em cima disso. Então, quanto mais eu ficar internado, quanto mais remédio eu consumir, isso foi uma lógica que foi sendo muito percebida pelas pessoas, em que elas sentiam que realmente esses atores e a forma como o ecossistema se desenvolveu, ela trazia um conflito, um desalinhamento de interesse, né? E aqui tinha um espaço muito grande, falar, putz, eu preciso de um ator que seja meu parceiro na saúde, e não o meu parceiro só na hora que eu já adoeci, que eu preciso de um tratamento, de algum cuidado. Então, tinha claramente, acho que quem trabalha no setor de saúde já fala disso há muito tempo, mas a gente nunca tinha visto isso tão explícito na demanda dos consumidores para falar, eu quero um parceiro que me ajude a ficar mais saudável. E aí, dentro desse conceito, a gente falou, mas o que é ser mais saudável, né? E aí, claramente, as pessoas não estavam falando de estar só com os seus indicadores de saúde, de sangue, físicos, em dia, né? Já tinha realmente uma demanda e um entendimento de que saúde, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde integral, que passa pela saúde física, que passa pela saúde mental, que passa pela sua saúde social, as suas relações, pela sua saúde que a gente chama de espiritual, no sentido de ser seu propósito de vida, se você está realizado com a forma como você atua no mundo, e obviamente a questão ambiental, que também não dá para falar de ser saudável se a gente vive num ambiente hostil do ponto de vista ambiental. Então, o primeiro conceito fundamental, saúde integral. Quando a gente foi olhar para o futuro da farmácia, eu comentei rapidamente também, a gente viu que tinha um código residual de cuidado muito forte, muito potente, mas ele estava latente, né? Até porque as redes de farmácia nos últimos 10 anos, todas cresceram bastante do ponto de vista de abertura de lojas, e aí tinha um código de varejo muito dominante. E claramente as pessoas falavam, eu quero a farmácia do cuidado. Né, eu quero a farmácia que realmente me ajude, eu quero fazer mais coisas nessa farmácia, mais serviço. A gente sabe que tem questões regulatórias muito grandes no setor, mas tinha uma demanda muito latente para mais cuidado e a farmácia como um ponto realmente de entrada aí numa jornada de saúde. E as pessoas falaram, eu quero alguém que me ajude a ficar mais saudável, né? Eu quero um código de healer para esse setor. E quando a gente foi olhar para a RD, a gente falou, bom, e aí, como é que a gente fica dentro disso? A gente tem que... E aí a gente entendeu que a gente tinha que promover um movimento de saúde, que a gente chamou internamente, que é primeiro você ampliar a sua atuação para deixar de ser um varejo da doença para ser um varejo da saúde. Isso passa, é tão simples quanto você ampliar portfólio e, de fato, conseguir capturar mais demandas de jornadas de cuidado, de promoção e prevenção. Obviamente, eu não estou pontuando muito aqui, mas toda essa revolução digital e de tecnologia permite que a gente crie muitas soluções que eram inviáveis antes. A gente o varejo farmacêutico é um varejo de pouca área de venda, então você falar que você vai começar a vender tapetinho de yoga dentro da loja é impensável, mas você pode realmente vender de uma forma diferente, criando marketplace, ou você mesmo tendo aí modelos só de entrega direto para o consumidor. Então, primeiro assim, vamos ampliar e vamos ser um varejo de saúde. A gente tem que construir uma marca saudável. Uma marca saudável não é só uma questão de comunicação e posicionamento, é uma marca que cria valor com a sua saúde, né? E aqui tem muitas discussões de como é que eu mexo no meu modelo de negócio para eu, de fato, ganhar e criar valor na jornada do cuidado e não só na jornada do tratamento. A jornada do tratamento é super importante, ainda bem que ela existe, sempre vai ter gente que precisa dela, mas a gente amplia o tamanho do mercado de uma forma relevante. E aí o terceiro passo para, de fato, construir uma plataforma de saúde integral que tenha, né, essa coordenação de produtos e serviços também, para além dos serviços que a gente presta na loja. E o conceito principal aqui é que este movimento tem que ser de dentro para fora. Então, eu estou contando toda essa história para falar como é que isso entrou de uma forma muito profunda na agenda do Conselho, porque isso foi parte realmente de um shift muito grande de estratégico, em que a gente realmente definiu que a gente ia deixar de ser apenas uma varejista, né, para ser também uma empresa promotora. Então, é uma camada a mais do ponto de vista de negócio e que tem que começar de dentro para fora. Então, a gente tem que olhar e entender como cuidar da saúde das pessoas. Quando a gente, como eu falei, uma marca saudável, uma marca sustentável, a gente aprofundou no segundo projeto, que foi fundamental,
para a nossa estratégia, que foi entender quais eram os temas mais materiais do ponto de vista de ESG, como que a gente podia gerenciar os riscos, mas principalmente ampliar oportunidades de criação de valor através dessa agenda, então com ações, iniciativas conectadas com o core do negócio, que a gente, né, com o core do nosso negócio, que a gente ampliou para a saúde, e a gente se via muito como varejo por muito tempo, e agora é um varejo de saúde, mas é além de varejo. E aí a gente construiu também, foi um projeto muito longo, construído por muitas partes, ouvindo vários stakeholders de dentro da companhia, de fora, entidades, enfim, como um projeto de sustentabilidade tem que ser, e a gente chegou nesse mapa de compromissos. Né? Então, que a gente tem aí 3 dimensões, pessoas mais saudáveis, negócios mais saudáveis e planeta mais saudável, em que a gente definiu os 8 principais temas estratégicos, que são os temas mais materiais para a gente, e eu não trouxe aqui, mas desdobrando isso está no nosso site, para quem se interessar, os 35 compromissos 2030, também alinhados com as ODS, vamos entender, se a gente está falando de saúde das pessoas, quais são as dimensões, né, das ODS que falam de saúde, para a gente estar numa jornada alinhada com os principais desafios da humanidade, não só com o que a gente entende que eventualmente seja mais importante. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma série de diretrizes, e a gente tem 3, falando de saúde das pessoas, a gente tem 3 temas específicos. Um que fala de cuidar da saúde dos funcionários, um que fala de promover hábitos saudáveis para clientes e promover saúde integral nas comunidades. Então, o interessante é que a gente começa de dentro para fora, aprende muita coisa, que a gente pode errar mais, né, para dentro, e a gente realmente tem tido um lab de inovação para algumas soluções de saúde que a gente começa a desenvolver com o funcionário e que a gente passa a experimentar com o cliente e até eventualmente em comunidades quando a gente faz algum trabalho social. Então, aqui, o que foi muito interessante no final desses 2 projetos, e foi um depois do outro, né, foi de fato entender como a gente conseguiu, a partir do conceito de saúde integral, integrar esses 2 trabalhos e esses 2 objetivos, né? O que a gente fala, o futuro do negócio é um futuro que sai do SickCare para ir para o healthcare, e o futuro da sustentabilidade é um futuro que sai do conceito de compensação para trazer o conceito de regeneração e de criar valor a partir de uma estratégia como essa. Então, se no trabalho de estratégia de negócio a gente definiu como meta ser a primeira plataforma de saúde integral do país, né, o trabalho de sustentabilidade, a gente trouxe esse conceito de ser o grupo que mais contribui para a criação de uma sociedade mais saudável no país. E aí esse é o nosso frame, depois de tudo isso, porque os projetos eles têm muito nexo, mas a gente precisava traduzir de uma forma mais simples, até para conseguir executar esse plano. Esse é um frame que a gente usa, que se você for passar pela empresa, ele está realmente em todas as áreas, em que a gente passou a usar a aspiração que a gente construiu no projeto de sustentabilidade como sendo a aspiração do negócio, que é ser o grupo que mais contribui para uma sociedade saudável até 2030. A gente tem na parte de cima o nosso propósito, né? Cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Temos os nossos compromissos em cada uma das 3 dimensões, e 3 estratégias de negócio principais, que é a estratégia da nova farmácia, que é uma farmácia mais omnichannel e com muito mais serviços disponíveis do ponto de vista de cuidado com a saúde, uma estratégia de construção de um marketplace de saúde que ajuda a gente a ser aquele conceito de ser uma empresa que cria valor na jornada do cuidado, não só do tratamento, para aí chegar no conceito de plataforma de saúde. Né, esse frame, ele também mostra de uma forma muito clara que a gente sai de um mercado do lado esquerdo, que é o varejo farmacêutico, né, que é um mercado aí estimado em 100 bilhões de reais, para um mercado de saúde integral estimado em 400 bilhões de reais. Então, é uma ampliação gigantesca do ponto de vista de oportunidade, mas muito alinhada com esse objetivo do que a gente, de fato, quer construir, o que é sucesso para a empresa. Então, acho que era essa a minha introdução, para a gente poder depois conversar um pouquinho mais. Obrigada, Kika.
Eu tenho que compartilhar aqui com o grupo, né? Quando a gente recebeu a Kika do Grupo RD com a Suzana, que é a VP lá da área de pessoas, nosso grupo de trabalho, né? A gente ficou apaixonado pela história, porque tem uma jornada. E começou realmente de dentro para fora e sem motivação, né, muito externa. Foi antes da pandemia, então elas começaram a discutir sobre isso em 2018. E eu achei muito, enfim, toda a história é bacana, mas eu destaquei aqui, Kika, o ponto que você traz sobre o que é sucesso para a organização, porque esse é o ponto de partida de fato, né? É o ponto onde você começa a desenvolver todas as ações que vão ter coerência, né? Implantadas de forma consistente para isso que tem valor para a organização. Então, pode parecer uma pergunta simples, mas ela tem muitas sutilezas aqui. E quanto mais você tem clareza, isso possibilita, assim, que você faça as suas escolhas, né? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eu convido agora a falar sobre sociedade, Luciana Barrancos, do Instituto Cactus. Lu. Oi, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Queria também agradecer aqui o convite, parabenizar pelo painel, de poder estar compartilhando um tema tão importante para a sociedade aqui nesse fórum qualificado. Vou dividir aqui minha tela também, com uma pequena apresentação. Eu estou aqui representando o Cactus, o Instituto Cactus, que é um instituto que trabalha pela saúde mental, atuando principalmente pela promoção e prevenção. E aqui a gente costuma falar que saúde mental é um assunto de todas as pessoas, então todo mundo tem que fazer parte desse debate, ele tem que ser feito nesses fóruns que envolvem todos esses eixos, todas essas pontes que envolvem a saúde mental. E eu quero trazer aqui para vocês hoje um pouco da nossa visão de um instituto que está construindo pontes e catalisando mudanças aí na saúde mental. Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos, que atua para tanto ampliar o debate e também os cuidados em promoção e prevenção de saúde mental no Brasil. E minha ideia aqui hoje com vocês é poder trazer, então, essa dimensão social, né? Então, conseguir complementar as falas incríveis aqui da Carol e da Kika, do indivíduo, das empresas, mas e a sociedade, né? Qual que é o tamanho dessa conta? O que a gente no Instituto faz a respeito disso, né? Tendo essa dimensão social. E o que isso tem a ver com as empresas? Que, na verdade, a gente está muito mais conectado do que a gente imagina. Então, o primeiro ponto de mencionar a saúde mental, eu gosto bastante de trazer esse conceito de carga global de doenças, né? Existe um conceito em saúde que mede o quanto que uma doença ela nos afeta, tanto do ponto de vista da gente viver com menos qualidade, quanto do ponto de vista da gente viver menos. E esse conceito, ele soma, então, essas duas coisas para dizer qual que é o peso dessa doença na nossa vida. E a gente sabe que as doenças mentais, elas têm essa carga global de doenças em termos de viver com menos qualidade, elas representam 32% de todos os anos que a gente vive com menos qualidade, de todas as doenças, tem a ver com a saúde mental. É o maior fardo de doenças no mundo, quando a gente pensa em qualidade de vida. E quando a gente pensa também, somando com os anos que a gente perde, né, quanto mais cedo a gente morre por causa delas, elas representam 13% do total. Isso é equivalente às doenças cardiovasculares e circulatórias, ou seja, é bem relevante. E aí, olhando esses números, né, qual a reflexão que fica? Então, quanto de investimento a gente deveria colocar nisso, considerando a proporção que ela representa na nossa qualidade de vida? Eu chutaria no mínimo 13, né? Que é o quanto ela impacta ali em anos de vida perdidos e anos de vida vividos mal. Mas, na verdade, ela representa apenas 2%, menos de 2% dos orçamentos públicos de saúde vão para a saúde mental. E quando você olha para o investimento social privado, também menos de 4%, já numa caixinha de saúde, esporte, lazer. Então, a gente claramente tem uma demanda grande, mas que os nossos investimentos não estão dando conta disso. Aqui algumas notícias que reforçam já bastante do que foi trazido hoje, mas que mostram um pouco de onde o Brasil está nesse debate, né? Então, a colocação do Brasil como o país mais ansioso do mundo, mais depressivo das Américas, essa questão dos jovens, né? Como que isso está afetando com bastante impacto aí os jovens, as crianças.
E o que a gente defende aqui no Instituto Cactus é que não é um efeito pandemia, a saúde mental já era um problema de saúde pública e a conta é de todos nós. E aqui, para trazer também quanto custa, né, assim, de forma mais concreta, né, custa caro. Então, a gente sabe que afeta a nossa qualidade de vida, a gente sabe que afeta o risco da gente desenvolver outras doenças, então as comorbidades, doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, os níveis de cortisol. Os custos globais da saúde mental foram estimados em $1 trilhão por ano. E no trabalho, especificamente, a gente tem 3 dimensões em que a saúde mental impacta muito. Primeiro, na queda de produtividade. Então, no Brasil, se estima que se perde $78 bilhões com queda de produtividade por conta de saúde mental. As pessoas faltam mais, então ela está entre as 3 maiores causas de absenteísmo. E as pessoas deixam os trabalhos também, né, o turnover, por causa da saúde mental. De 20% a 50% das causas de turnover nas empresas tem relação com a saúde mental. Mas diante desse cenário, então, de bastante alarme, né, e de bastante coisa para resolver, nasce o Instituto Cactus, então, antes da pandemia, justamente, mas que recebeu a pandemia como essa luz para incidir e ter mais assertividade em como a gente articula com esse tema. E aqui eu reforço, né, nosso olhar de prevenção e promoção. Acho que a gente, como a Kika falou, é importante a gente olhar para o tratamento, mas se a gente quiser ter uma sociedade mais sustentável, a gente precisa olhar para antes do incêndio se estabelecer. E a gente faz isso de 2 formas, a gente faz através do fomento estratégico, então, entendendo com bastante profundidade essas questões sistêmicas e estruturais que impactam a saúde mental, a gente constrói e apoia projetos que geram dados e evidências, que formam recursos humanos e que conseguem trabalhar essa questão de forma estrutural, e a gente trabalha com políticas públicas, que não tem como falar de saúde mental sem falar de políticas públicas. Mais para frente eu vou trazer um pouco dos números do nosso SUS, e a gente faz isso basicamente tanto no nível de agenda setting, né, de top-down, como que a gente consegue influenciar as estruturas, as diretrizes, no nível macro, né, de como o sistema se desenha. No nível bottom-up também, né, a saúde mental já está acontecendo nos governos estaduais e municipais, como que a gente dá mais ferramenta para que isso aconteça de forma mais assertiva, com mais qualidade, e como que a gente faz esse trabalho de comunicação e sensibilização para que mais pessoas se engajem e se mobilizem por essa causa. Aqui, então, trazendo o que eu estava falando das políticas públicas, o impacto estrutural ele depende do olhar para as políticas públicas. A gente sabe que 8 a cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS para acessarem cuidados de saúde, então a gente está falando de 20% da população que não depende do SUS. E, além disso, tem mais 50 milhões de brasileiros que vão para a rede privada, mas também usam a rede pública. Então, como que está esse sistema de saúde, né? Que tipo de serviço que está sendo oferecido, qual que é a qualidade desse serviço? É muito desse trabalho que a gente faz com esse impacto estrutural e sistêmico. E aqui, só para dar um exemplo, que eu acho que dialoga bastante com as empresas, é muito normal, né, para as empresas a gente ter os dashboards, os KPIs, as metas, os indicadores. Afinal, a gente só consegue direcionar nossas ações se a gente sabe para onde a gente está indo e como que a gente está evoluindo. Mas essa não é uma realidade no setor público. Então, a gente construiu, junto com uma organização sem fins lucrativos, um painel de saúde mental com os principais indicadores dos serviços de saúde mental do serviço público, justamente para dar essa ferramenta, esse norte. Então, esse é um exemplo de um trabalho simples, né, entre aspas, mas que faz toda a diferença na hora de priorizar recursos, na hora de dar mais acesso, de dar mais qualidade para quem está usando esse serviço ali na ponta. Mais legal, né? Estou falando aqui um monte de coisa que parece bastante distante dessa realidade, né? O que isso tem a ver com as empresas? Então, acho que primeiro essa reflexão, que eu acho que já está bem batida aqui, né? É tudo culpa do indivíduo? Será que é só uma questão de, então se eu ficar positiva, tudo se resolve? Não é bem assim. Aqui eu queria trazer esse slide, que ele traz muito essa noção, justamente até da concepção desse painel, que a gente está falando de 3 dimensões. Não existe uma fórmula mágica para a saúde mental, porque ela é multifacetada. A gente tem as questões individuais, que a Carol trouxe muito bem, né? O que acontece, quais são essas decisões, como isso afeta o indivíduo.
A gente tem a questão dos contextos, então a gente está falando do trabalho, mas poderia ser escola, poderia ser família, poderia ser vizinhança, e a gente tem a sociedade, que tem a ver com emprego, uma pandemia, por exemplo, tudo isso afeta a nossa saúde mental. Então, como que a gente articula tudo isso? E esse grande universo que está nesse mundo, né, na sociedade, ele é exatamente igual para o trabalho. A gente não pode trabalhar em esferas individuais e restritas. A gente tem que olhar do ponto de vista do indivíduo, a gente tem que olhar do ponto de vista do time. Então, como está essa distribuição de trabalho, pertencimento, suporte, e do ponto de vista da organização, quais são os incentivos, as políticas, quais são essas causas sistêmicas de adoecimento que têm a ver com o posicionamento da empresa. Então, isso acontece da porta para dentro, simulando esse mesmo sistema, essa mesma cascata que existe na sociedade. Mas não é suficiente as empresas olharem apenas da porta para dentro. A gente tem que pensar também da porta para fora. Como que a saúde mental entra na pauta de responsabilidade social e de ESG? E aqui é muito comum das pessoas defenderem a saúde mental no S, né? No social, as pessoas e etc. E tá certo e tem tudo a ver, mas no Instituto Cactus a gente vai além. A gente diz que ela está no E, ela está no S e ela está no G. Por que ela está no E? As mudanças climáticas, a gente falando da COP, tem tudo a ver com a saúde mental, o meio ambiente, existe a ansiedade. Quando você pensa nas comunidades locais, de onde os funcionários estão, essas mudanças, elas afetam totalmente o pertencimento das pessoas. Ao mesmo tempo, quando você olha para as pessoas, a gente tem que ter essa visão expandida. A gente está falando de funcionários, mas a gente está falando de toda uma cadeia produtiva, das comunidades. Então, achei incrível que a Kika trouxe a questão do compromisso de investir nas comunidades, porque a gente precisa desses programas também para a sociedade, para as comunidades em que a empresa está inserida. E governança, não tem como a gente restringir isso a uma questão do RH. A gente precisa incorporar nas políticas, nas práticas e institucionalizar, de fato, esse debate com o conselho, com a alta liderança. Esse assunto ele tem que ser, sim, de todas as pessoas. Então, queria agradecer e fico à disposição aqui para dúvidas também. Espetacular, Lu. Muito obrigada pelas suas colocações. Eu destaquei aqui, enfim, só tenho que destacar poucos pontos, né? A gente vai repetindo aqui a tua fala, mas eu destaquei aqui essa questão da dificuldade que a gente tem de falar sobre o tema, né? A questão dos estigmas, mas também o quanto que isso é intangível muitas vezes. Pode parecer, né, que a gente não consegue pegar no tema, e aí a gente tem dificuldade de falar sobre isso e de colocar uma priorização, porque fica muitas vezes, mas qual o retorno que eu vou ter disso? Como se fosse eu trocar uma lâmpada, né? Uma lâmpada de luz quente para uma lâmpada de luz fria. Eu chego no mês seguinte e já consigo medir o resultado da economia que isso me trouxe, que é muito essa visão, né, que a gente traz nas empresas, saciedade pelo resultado. E a gente vai casando aquilo, o que é valor para a gente, né? E quanto vale um EBITDA, conectando aí as duas outras palestrantes. Mas um ponto que eu queria destacar da tua fala é que não é só uma questão de RH. Eu não sei aqui a origem que nós temos, né? A minha de pessoas e sustentabilidade, mas o que eu vejo muitas vezes, né, estando nas empresas com a Friendsbe, é uma delegação para o RH, ou uma delargação para o RH, como se as atividades de bem-estar fossem suprir, né, as atividades realmente de modelo de negócio, de modelo de gestão. Então, isso realmente precisa ser muito aprofundado. O que de fato mexe o ponteiro do negócio? E eu volto para a pergunta da Kika, quais são os valores da organização, né? Bom, agora eu queria compartilhar aqui com vocês, ouvir vocês, uma pergunta, né? Uma pergunta única aí para as três, e que eu peço, então, que cada uma traga o seu olhar, né? Então, com a ideia central que a gente está falando aqui, né, de prevenção, com a ideia central de prevenção de doenças físicas e transtornos mentais, pergunto, no pilar de cada uma aqui, né, indivíduo, empresa, conselho, sociedade, qual é a palavra-chave que vocês escolheriam para ver a saúde integral de forma intencional e consistente? Vamos lá, quem quer começar, Carol? Pode ser você? Posso começar, vamos na mesma ordem. A minha palavra seria consciência.
E aí, desde a consciência inicial, que é a consciência do corpo que a gente habita, das nossas emoções, prestar atenção em como a gente está no momento presente, nas nossas relações, prestar atenção no que a gente está prestando atenção, né? Eu acho que consciência é a palavra-chave, assim, consciência do ponto de vista individual, então, ter mesmo atenção a quais são os sintomas do teu corpo, como que tu te sente quando tu tá te sentindo bem, onde que aparece as sensações boas, as sensações não tão boas, o que te traz energia, o que suga a tua energia, né? O que te faz sentir bem. Consciência no sentido organizacional, que é na troca com as outras pessoas, entender o lado do outro, escutar o outro também, e consciência social, que é trazer tudo isso que a Lu trouxe, né? Que a gente não está numa bolha inerte e fora de todo o contexto, né? A gente faz parte do contexto, nós todos somos indivíduos, sujeitos sociais, e à medida que a gente começa tendo consciência com a gente vai cultivando isso. Obrigada. É muito bacana essa questão do autoconhecimento, né? Para traduzir assim, autoconhecimento e empatia, né? Nessa questão com o outro. Bacana. E você, Kika, como é que você vê isso nas organizações e principalmente, né, esse olhar do conselho? Tá, eu acho que a gente não combinou, mas a minha palavra vai rimar com a sua, Carol, que é coerência, né? Eu acho que quando a gente está falando de organização, essa palavra coerência acho que é uma das coisas mais importantes para a cultura, por exemplo, organizacional, né? Porque se a gente está querendo, né, incentivar e promover uma cultura de promoção de saúde, a gente tem que ter muita coerência no que a gente cobra, no que a gente fala, em como a gente lida, como a gente se relaciona. E eu acho que é muito interessante, porque às vezes também a gente demoniza algumas culturas, né, como se tivesse uma cultura boa e uma ruim. E, na verdade, se você tiver coerência e muita clareza e transparência, as pessoas que tem gente que se dá melhor numa cultura mais competitiva do que numa cultura mais colaborativa, tem gente que, né, só que você tem que ser muito explícita em relação ao que é valor naquela organização, o que você pontua, o que você reconhece, para você, de fato, instituir uma cultura forte de promoção e prevenção de saúde. Então, eu acho que essa palavra, para mim, ela é fundamental. Perfeito. Kika, eu costumo falar, né? Tudo passa mensagem. Então, se a gente vai por um caminho, mas eu dou uma mensagem, eu coloco uma política, eu coloco um benefício que não combina com aquilo que eu estou encaminhando, né? Pronto, toda a minha mensagem foi por água abaixo, né? E até para reforçar, né? Acho que é isso, tudo comunica, então a mensagem é importante, mas até, por exemplo, no caso da RD, né? Na hora em que a gente começa uma jornada de saúde, esse movimento de dentro para fora, tem tudo a ver com coerência. Né? Tem a ver com aprendizado, tem a ver com um monte mais coerência. Como é que eu vou oferecer e me colocar como uma empresa de promoção de saúde que oferece soluções para os clientes estarem mais saudáveis, se eu tenho um ambiente doente internamente? A gente brinca, nosso sonho é que a gente tenha um footprint positivo do ponto de vista de saúde nas pessoas, né? E que elas entrem na empresa e falem, nossa, essa empresa me ajudou a ser mais saudável. Né? E não aquela empresa que te derruba e te destrói, e você, enfim, tem uns loucos ali, né? Como a Carol falou, vamos se matar de trabalhar para depois velejar. Para a gente não, né? Para a gente é um conceito de que seja realmente um ambiente que ajude a você saia melhor, não só intelectualmente, mas você saia melhor do ponto de vista, né, de ser humano integral. Muito sonho, bacana. desejo, né, gente? A jornada é longa, mas a gente tem que agir com coerência. Muito bacana. Lu? A minha vai ser intersetorialidade, que eu acho que essa noção... Desculpa, não entendi. Intersetorialidade, né? Essa noção de tarefa, é uma tarefa coletiva, e então, assim, trazendo uma noção até com um exemplo de um projeto concreto, a gente sabe que a prevenção e a promoção de saúde não acontecem necessariamente só na caixinha da saúde, a gente depende de uma boa educação, a gente depende de um bom saneamento, de boas condições de moradia, então todo mundo tem que estar articulado para conseguir fazer, de fato, a prevenção e promoção. Você vai para o hospital, você vai procurar o SUS quando você está doente. Para você promover a saúde, você precisa dessa articulação de todos os setores,
E aqui eu queria até trazer esse exemplo de um projeto que a gente desenvolveu em Fortaleza, que tenta trazer justamente essa medição, né? A gente criou um índice de saúde mental, que é de promoção de saúde. Então, a gente conseguiu medir diferentes domínios, né? Então, como que áreas verdes impactam, como que educação, todas essas coisas, a segurança pública, para a gente, de fato, engajar todos esses setores e conseguir medir para o município, para o Estado, onde priorizar, para uma empresa, né, onde priorizar, o que está pegando naquele território, o que está pegando naquela comunidade. E esse projeto deu super sucesso, chama Painel da Saúde Mental, e agora o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, de todo o Brasil, né, todos os estados, querem levar para o Brasil inteiro, como uma ferramenta de gestão, de priorização, de mapeamento de prioridades, de medir, né, o que você falou, André, como que a gente mede. Então, é exatamente isso, é uma ferramenta concreta, e aí, pegando de novo o gancho da coletividade, deixo aqui também um convite como um call to action concreto, quem quiser conhecer, quem quiser se aprofundar, a nossa missão é de mobilizar e de construir essas soluções e trazer a sociedade civil, trazer as empresas para perto, porque essa tarefa coletiva, a gente está falando, não é uma bolha, né, Carol? A gente está falando de uma sociedade só, de uma mesma pessoa que está atravessando usando todos esses chapéus. Então, como que a gente, como empresa, como a gente, como conselho, pode se engajar nessa pauta, nessa forma mais sistêmica, né? Nossa, perfeito, Lu. E adorei essa questão aí do painel da saúde mental. Já quero, acho que os colegas todos aqui querem também. Se você puder disponibilizar algum material para a gente coloca aqui depois no grupo, a gente envia para todos que estão participando aqui hoje. Muito bacana. Bom, vamos abrir então para as perguntas, né? Nós temos, por enquanto, aqui 3 perguntas no chat. Então, vou começar aqui com a do Ricardo. O Ricardo traz. Obrigada, Ricardo, pela sua contribuição e por fazer a primeira pergunta, abrir aqui o nosso tema, né? Eu acho que essa aqui pode ir para a Carol, hein? Ele pergunta assim, Carol, não sei se estou sendo muito ingênuo, mas o burnout não seria fruto, na raiz, de excesso de responsabilidade ou necessidade financeira ou pressão por resultado? Bom, também fica aqui aberto, quem quiser depois abrir, Ricardo, se quiser complementar aqui a sua pergunta, enfim, fica à vontade. O burnout é, na sua raiz, uma síndrome do estresse crônico. E o estresse tem, na sua raiz, a sensação de ameaça. Então, a partir de qualquer situação em que a gente se sinta ameaçado e que a gente não se sinta seguro, o estresse tem o potencial de começar a se manifestar ali. Então, eu diria que tem a ver, mas eu também acho importante a gente considerar que é uma síndrome bastante multifacetada e que a gente tem 3 eixos de sintomas, e aí falando um pouco, né, conceituação mais técnica de burnout, né, a gente tem o sintoma da exaustão pessoal e emocional e física, a gente tem o eixo de sintoma do cinismo e despersonalização, que é quando a gente realmente começa a achar que o nosso trabalho não faz diferença nenhuma eu fazer ou não fazer meu trabalho, o que para pessoas que são muito engajadas acaba, né, chamando muito atenção, no meu caso foi muito isso também, e o último é o da ineficácia, que é quando a gente começa a ter perda cognitiva. A origem disso está numa sensação constante de ameaça, e aí isso se traduz na pressão, se traduz nas responsabilidades, mas, de novo, é um contexto, né, de muitos atores, que a gente tem o indivíduo, o ambiente e a sociedade, né? Então, da onde vem essa pressão? Eu não inventei de querer me pressionar a trabalhar muito sozinha, eu não fui assim do nada, né? Por que eu comecei a acreditar que trabalhar demais ia me dar algum retorno positivo emocional? Por que tem tanta gente viciada em trabalhar? Qual é a narrativa que a gente tem no nosso contexto, na nossa cultura, em relação ao trabalho, né? Então, acho que a gente conseguir entender, identificar a sensação de ameaça, eu diria que é, antes de tudo, essa sensação de ameaça. E aí, do ponto de vista individual, por que eu tenho essa sensação de ameaça? E no sentido da organização, por que eu não estou cultivando mais a segurança? E do ponto de vista social, como que eu posso cultivar essa segurança para que a gente consiga, né, numa visão utópica, mas que a gente está aqui para isso também, para construir as nossas utopias, né, para que a gente realmente tenha uma sociedade que seja segura para todo mundo, de acordo com o que se caracteriza como segurança para cada um. Nossa, perfeito. Ricardo, atendeu aí a resposta? Obrigado, foi ótimo. Obrigado. Obrigada.
Eu vou convidar o Armando para fazer a pergunta dele, se ele preferir abrir o microfone. Faz, Armando, pode fazer. Oi? Pronto. Desculpa, é o meu xará. Não, é a sua pergunta mesmo. Perdão, estava com dificuldade aqui. Não, bom, primeiro, mais uma vez, 3 excelentes apresentações. Obrigado aí pelo material e pelos conceitos que compartilharam. E aí, que eu fiquei eu fiquei bastante curioso quando você falou da gestão integral de saúde. Uma parte até da pergunta, você já respondeu algo que eu também acredito, que é se a gente não praticar dentro de casa, como é que nós vamos oferecer, né, saúde para os nossos clientes? Mas a minha pergunta é muito com relação às estratégias de engajamento, né, seja dos colaboradores nessa plataforma, seja até principalmente dos clientes que vão na farmácia, como é que, exemplos, né, não sei se gestão de diabéticos ou de pressão, um pouquinho explorar mais essa questão da saúde, da gestão integral de saúde. Então, vamos lá. A gente começou realmente dentro, né? Então, o que a gente fez? A gente trouxe, acho que foi, não sei se foi a Lu que falou, acho que foi a importância da gestão da informação e dos dados, né? Então, a gente trouxe parceiros junto com a gente para entender um pouco como é que era a nossa população. A gente já fazia isso de uma forma muito superficial, né? Com um olhar e com uma demanda muito mais asseguradora do que nossa, como melhoria de saúde. Então, a gente realmente passou uns 3 meses estudando um pouco o que a gente tinha dentro de casa. A gente tem uma população jovem, né? A gente contrata com 18 anos e tal, e a gente ficou muito impressionado, no caso da RD, inclusive, afastamento por saúde mental é o número 1 de afastamento, né? Vocês falaram que é 3 no Brasil, mas para a gente é número 1, né? Até porque a gente sabe que as questões de saúde mental, elas acontecem muito cedo, diferente das outras doenças crônicas que elas começam a se manifestar um pouco mais tarde, né? Mas, enfim, então, o que a gente fez? A gente separou, né, num primeiro momento, em 2 grupos. A gente tem que fazer alguns programas para a população como um todo, e aí a gente fez um programa de promoção de saúde aberta, chamou 3 pilares. Então, a gente trouxe um psiquiatra, o Dr. Gataz, que ajudou a gente a conceituar o programa, a gente trouxe o Márcio Atala, e a gente trouxe uma nutricionista que ajudou a gente a fazer um programa que a gente fosse oferecer para os nossos funcionários aí de forma geral. Acabei de receber esse dado, tá? E, gente, tudo é muito recente, então a gente teve 1 ano e meio de programa até agora, as pessoas que entraram nesse programa, e aí tem gamification interno, né? Isso tudo é muito trabalhado nas redes sociais internas. A gente tem os embaixadores de promoção de saúde em cada loja, que viram os Next Door Heroes, né? Tem um projeto todo pensado para aquilo ganhar força dentro da companhia. E aí, conversando com muitos médicos, a gente tem o que é o indicador para a gente ver se isso deu certo? Você tem que ter indicador para tudo, para a gente poder, e é difícil, né, você falar, mas falou, vamos, tudo bem, um bom inimigo do ótimo, vamos começar. E aí, com um conselho de médicos que a gente passou a ter também próximo da gente, que a gente não tinha, a gente entendeu que a circunferência era a medida importante para esse primeiro programa que a gente estava fazendo. E aí, gente, olha que incrível, eu recebi esse número ontem, na minha reunião com a Fernanda, André, que eu estava te contando, tá? A gente tinha 45% da nossa população que participou desse mapeamento e do programa com a circunferência dentro dos padrões de normalidade, né? 1 ano e meio depois, esse número foi para 55%. Né? Então, assim, a gente tem um monte de exemplos internos de pessoas, e a gente começou a fazer programas e tal. Então, esse foi um dos programas principais. O outro programa foi para crônicos, e aí a gente fez um mapeamento das pessoas que tinham condições crônicas, convidamos para participar de um programa, aí é um programa que tem um acompanhamento de tratamento, de acompanhamento dos exames maior. A gente ainda não consegue medir desfecho disso, então o nosso indicador é de engajamento no programa, né? Então, de todo mundo que foi mapeado, a gente tem 15% das pessoas que se interessaram para estar no programa, né? E dessas 15%, praticamente todo mundo se manteve depois de 1 ano de programa, eles continuam no programa. Então, sem desfecho ainda, né? Estamos aprendendo a fazer. E aí, muitas dessas coisas a gente já está trabalhando para entrega. Por exemplo, a gente tem um programa interno para empresas, né? Que a gente tem lá benefícios de farmácia, já estamos começando a trabalhar com isso. E para cliente, não sei se todo mundo... A gente lançou uma outra marca, né? Que chama Vitat, em que a gente está experimentando algumas soluções e algumas jornadas de cuidado de saúde.
não dá para fazer exatamente tudo que a gente fez aqui internamente, mas que tem aí tem um lab de aprendizado, e a gente tem, se vocês pesquisarem por aí, tem aplicativo e tudo mais, mas ainda está muito no começo. Se temos 1 ano e meio do público interno, a gente tem 6 meses de soluções para cliente. Muito incipiente ainda, tá? Legal, sensacional. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Tânia, a Kika traz, só complementando aqui um dado, né? A Kika traz a informação que tem um público muito jovem, então a importância de você conhecer realmente o público que você tem dentro da sua organização, né? Quando a gente fala de transtornos mentais, 50% dos casos surgem até os 14 anos de idade, 75% até os 24 anos de idade. Então, o que retarda é, muitas vezes, a falta de identificação que eu estou, né, que eu preciso de um tratamento, né, essa minimização que não é tão grave assim, né, e a gente vai deixando passar, então isso faz com que a gente tenha aí um tempo até começar a buscar, procurar ajuda e identificar que eu tenho, sim, uma questão que eu preciso de tratamento médico, né, como qualquer outra doença, precisamos. E aí tem um ponto muito importante, só para pegar o gancho, que as pessoas só buscam ajuda, normalmente, em saúde mental, depois que elas tenham o primeiro episódio, né? A gente não sabe direito como fazer promoção e prevenção de saúde mental. Então, se você for para o SUS, né, normalmente as pessoas chegam lá quando elas já estão com algum tipo de questão e já foi identificado, e que normalmente isso demora bastante, até por conta de estigma. Então, quando a gente fala de contexto, a empresa e a escola são 2 ambientes muito importantes para ajudar a criar uma cultura de promoção e prevenção, e você não esperar ter um primeiro episódio, um surto, uma crise de pânico, alguma coisa, para, de fato, tratar que, como qualquer outra doença, se você, quanto mais cedo, melhor, né? Então, acho que é muito importante, são locais muito estratégicos, tanto a escola quanto a empresa. E cada vez mais que a gente ajuda, né, a quebrar estigma, quando a gente fala sobre o tema, porque o que a gente está fazendo aqui, quando a gente fala, a gente começa a normalizar que sim, somos humanos e só tem problema quem é humano, né? Que somos todos. Então, às vezes a gente esquece disso, né? Vai chegando, vai subindo na cadeia hierárquica ali e acha que a gente não é mais humano, né? Um é o outro, né? Mas não, nós todos somos humanos. E a Carol trouxe uma coisa no início que foi as pessoas que ela conhece que tiveram burnout não se deram conta, né? Eu também conheço gente assim que não se deu conta. Um dia não conseguia levantar da cama e parece que aconteceu do nada, né? Um dia teve uma crise de choro no banheiro e não conseguia mais sair, sentada no chão do banheiro. Então, assim, pode acontecer com cada um de nós, a gente não sabe. 25% da população vai ter transtorno mental. A gente pode não estar nos 25%, mas com certeza alguém que a gente ama estará. Então, a gente precisa falar sobre isso e entender e, né, quanto mais a gente trabalha esse autoconhecimento, mais a gente consegue identificar o ponto que eu preciso de ajuda, né, e o ponto que, ok, está bem administrado realmente, né? Vamos seguir aqui com as perguntas. A gente tem a Val Flor, que traz aqui... Val, você quer fazer a sua pergunta? Obrigada, Andréia. Faço sim, acho que uma parte já foi até respondida aí, foi um pouco do que o Armando trouxe também, mas é muito disso, né? A gente está falando bastante da saúde mental, até porque ela está entre as 3 mais aí, mas entendendo o aspecto da saúde integral, né? Como é que a gente trabalha isso nessa prática mesmo? Acho que a Kika trouxe um pouco já, mas se puder explorar um pouco mais, eu entendi que pelo jeito lá na sua organização você fez o censo, foi em cima do censo que você resolveu agir, né? E esse indicador, por exemplo, que você trouxe da circunferência, foi por conta das doenças cardiovasculares, da obesidade, e o da saúde mental, qual é o indicador? Como é que vocês escolheram quais das DCNTs vocês resolveram trabalhar? Porque no final é isso, saúde integral é amplo, né? Então, essas escolhas é um dilema enorme nas organizações, e eu estou vivendo um caso exatamente desse, a André até sabe, então acho que essa é a principal escolha aí, que não dá para tratar só de um assunto, né? Não acho que é só a saúde mental, apesar dela estar muito evidente, aí, escancarada pela pandemia. Queria que você comentasse essas escolhas aí. A Vanessa também tem uma questão que eu acho que complementa a sua questão, Val, que aí a Kika podia responder as duas juntas. Você quer fazer, Vanessa? Obrigada, Andréia. A minha pergunta pode ser Kika, mas também para as 3, quais são as dicas para os conselhos
de forma a equilibrar, falando em saúde integral, a saúde integral dos indivíduos com a saúde integral das empresas, que passa, sim, por gerar resultado, né? Algumas pessoas ainda insistem a trabalhar ou é uma coisa ou é outra. Só que as pesquisas e os estudos demonstram que as empresas que trabalham cultura, propósito, e essa palavra que você disse, que é coerência, elas trazem melhores resultados financeiros, né? Então, isso não é incoerente uma coisa ou outra. Então, quais seriam as dicas? Por onde o conselho deve começar? Vou eu, Andréia? Ai, Kika, Tá, para você. tem duas perguntas que eu achei bem diferentes, tá? Então eu vou começar a responder a da Vanessa, que perguntou por onde o conselho tem que olhar, porque para mim isso está mais fácil, e depois eu falo das escolhas, Val, que realmente é um tema mais complexo, né? E que você tem que começar de algum lugar. Então, assim, concordando muito com a sua fala, né, gente? A gente vive no mundo do E para tudo, não só para resultado e impacto, mas a gente realmente tem, hoje a gente vive uma sociedade muito mais complexa e que a gente tem que dar conta de fazer muitas coisas e muitos trade-offs, a gente tem que balancear, né, todos esses impactos. Eu volto para uma coisa que funciona muito no jeito que eu penso, e assim, é repetido, que é o conselho é fundamental para definir o que é sucesso para a companhia. Né? Na hora em que você define o que é sucesso para a companhia, você nunca está deixando de colocar resultado financeiro como uma premissa básica de sustentabilidade. Né? Então, para tentar tangibilizar de uma forma muito concreta, né? A gente está, por exemplo, na RD agora no momento de fazer a definição da nota da companhia, que a gente chama, né? Que é como é que a gente avalia o que é sucesso para o ano que vem, e essa nota da companhia, ela vai impactar a remuneração variável de 100% das pessoas que têm remuneração variável na companhia, que é quase todo mundo, né? De alguma forma, com pesos diferentes. E aí, dentro dessa nota da companhia, no caso da RD, a gente separa os indicadores em 3 grupos. Então, tem indicadores financeiros tradicionais, que é saúde financeira da companhia, receita, EBITDA, endividamento, enfim, tem lá um grupo que tem um peso, você tem um grupo e esses não mudam, os indicadores não mudam, né? Pelo menos já faz mais de 10 anos que eu estou lá, que eles estão lá. O que muda são os pesos, né? Dependendo do desafio estratégico. A gente tem um grupo de metas que são metas estratégicas, que não necessariamente elas se traduzem já num resultado financeiro no ano, mas às vezes é no longo prazo, mas são indicadores, então, de fidelização, por exemplo. É uma métrica super importante para a gente que passa na companhia. Ela não é traduzida diretamente no bottom line, no bottom line direto, mas é uma coisa que se busca. Então, não dá a mesma receita. A mesma receita com mais fidelidade para a gente é mais importante, né? Então, são metas estratégicas. E o terceiro grupo são metas de sustentabilidade, que a gente chama, que aqui realmente a gente fala, olha, não é de qualquer jeito, a gente tem que atingir o resultado financeiro, cumprindo uma estratégia que a gente definiu, não dá na mesma chegar no mesmo resultado com estratégias diferentes, porque a gente acredita nisso. E, por último, essa história de sustentabilidade, que aí é bem complexo da gente escolher, como eu falei, a gente tem 35 indicadores e compromissos 2030, e que a gente tem, isso faz 3 anos que a gente tem meta de sustentabilidade, tá, na nossa companhia, então a gente faz uma avaliação do que a gente consegue mudar ponteiro no curto prazo. Né? Tem meta, enfim, neutralidade de carbono, lá em 2030, é uma das nossas metas, isso não está na meta do ano das pessoas, mas está as metas de saúde de funcionário estão na meta da companhia desse ano, né? Então, a gente melhorar, né, esses indicadores dos nossos programas. Então, acho que era isso. Falando das escolhas, Val, eu acho que assim, a gente tenta realmente trazer o conceito de saúde integral na construção dos nossos programas. Mas na hora de você escolher os indicadores é mais difícil, né? Então, assim, a gente ainda não conseguiu, vamos conversar, Lu, se você tem, assim, um caminho da gente construir um indicador de saúde integral, né? A gente ainda tem que recortar um pouco esse indicador. Mas a concepção dos programas, ele é uma concepção realmente de dar conta das principais esferas de saúde, que no caso da Rádio Brasil a gente fala, tem a questão ambiental, tem a questão de saúde física, a questão de saúde mental e a questão das relações e da questão espiritual. Então, por exemplo, a gente fez conversas com as pessoas para entender, né, como é o que é para você cuidar da sua saúde social, né, as relações, o que importa, o que não importa. Então, a gente tem feito muito trabalho de
educação, de sensibilização, por exemplo, para a temática de saúde mental. Então, esse nosso parceiro, o Dr. Gataz, ele fez também um mapeamento inicial com algumas, né, metodologias científicas para identificar questões de saúde mental, mas o mais importante para a gente está sendo falar e trabalhar sobre o tema com os grupos, porque eu acho que uma coisa que é muito importante, especialmente para a saúde mental, a gente passou pela primeira fase, que acho que muitas empresas passaram, até por conta da pandemia, de oferecer serviços, né? Então, é como se, assim, se eu fosse cuidar da saúde mental das pessoas, deixa eu dar terapia, eu vou dar não sei o quê. De novo, é a partir de uma pessoa que, eventualmente, já identificou que tem uma questão, que já venceu o autoestigma primeiro, né, de se assumir e já pediu ajuda e tal. Só que o grande papel da empresa, eu acho que para a saúde mental das pessoas, é o ambiente de trabalho e a cultura que você tem dentro de casa e que vai afetar diretamente as relações, como as pessoas se relacionam com o trabalho. Então, a gente está numa fase agora, não só de olhar, mapear quem precisa de ajuda, tentar criar um ambiente mais acolhedor, que tenham pessoas, né, discuta, faz treinamento com a liderança, mas assim, o que na nossa cultura pode ser detrator ou promotor de saúde mental, para entender se a gente tem que fazer ajustes ou não. Então, a gente está fazendo uma grande reflexão sobre cultura e que vai dar um caldo bom para a gente trabalhar nesse novo modelo de liderança que a gente precisa ter, né? Como é que são esses líderes para dar conta desse nosso mundo, dessa nossa sociedade, dessa nova fase de visão estratégica que a gente definiu. Então, não sei se eu fui simples, mas assim, os indicadores escolhidos foram os mais fáceis nesse momento, que a gente conseguia. Mas a concepção do que a gente está fazendo, a gente tenta colocar dimensões mais holísticas aí, mais integradas para várias coisas, tá? Você tem o horizonte, né, Kika? E você vai construindo e vai adaptando, né? Uhum. Muito bom. Luciana, se eu puder te perguntar, a gente tem aqui conselheiros, né? E como é que você, se tem alguma dica para esse olhar para a sociedade? Então, o conselheiro está numa empresa, diferentes segmentos aqui, como é que você vê essa parceria ou uma contribuição efetiva com esse entorno? Perfeito. Acho que eu traria 2 pontos. Primeiro, até respondendo um pouco do que a Vanessa trouxe, de reformular um pouco essa visão, essa narrativa de que a saúde mental é um problema, né? Na verdade, ela pode ser uma grande aliada. Então, se a gente mudar um pouco a perspectiva, talvez seja um investimento e não uma contenção de danos e de riscos. Então, acho que essa é uma perspectiva importante para a gente ter em conta quando a gente pensa no papel do conselho e como a gente intervém em saúde mental. E acho que um segundo ponto é entender que antes daquele funcionário ou funcionária ser um funcionário, eles são pessoas. E como pessoas, estamos navegando em diversas esferas, em diversos ambientes. Eu posso ser uma mulher grávida que depende do atendimento do SUS para o meu pré-natal, e como que esse atendimento talvez está afetando a minha performance no trabalho, ou como que o fechamento de uma escola, que era onde meus filhos iam, pode estar afetando também a minha saúde mental, e isso vai impactar no trabalho. Então, acho que primeiro ter essa consciência, né, de que a gente tem muitos chapéus que a gente veste, né, muitas camisas, e que esse funcionário ele está ali carregando tudo isso. E acho que passada a consciência, que foi até o ponto que a Carol trouxe da palavra dela, como que eu posso agir, né? Então, o que eu posso fazer de melhor para a minha comunidade? Talvez para aquele funcionário, para aquela pessoa, não seja necessariamente uma hora de terapia, seja uma empresa engajada em fazer com que tenha um parque, uma praça, uma área verde para a criança brincar, isso seja muito mais potente como transformação de entorno e de saúde mental do que restrito ali da porta para dentro. Então, acho que esse convite a pensar a responsabilidade social, e acho que até alguém trouxe um ponto desse dilema, né, do valor para acionista, mas o ESG é um valor para acionista, eu acho que está justamente aí a questão, a gente investe nisso, é um investimento, não é um gasto. Então, acho que convidar também a conhecer esses projetos
até para além da lente da responsabilidade social, como uma lente de negócio, porque tem impacto direto no negócio. É perfeito, Luciana, é a base, né? É com a crença. Eu volto na questão da Kika, que é o valor. O que é valor para a gente? Isso ajuda a gente a tomar essas decisões em relação aos nossos indivíduos, né? Carol, tem uma pergunta aqui para você do Érico. Érico, você quer abrir? Eu faço a pergunta sobre assédio. Pode fazer, por favor. Perfeito. O Érico pergunta, Carol, como devemos enxergar o assédio moral e outros tipos de assédio na questão da saúde mental? Excelente pergunta, Érico. Muito obrigada por trazer esse tema também. Eu acho que é importante primeiro a gente entender que a linguagem assédio moral, foi introduzida não faz muito tempo, né? Se começou a estudar assédio moral, começou, na verdade, com assédio sexual, e depois a gente começou a entender assédio moral, não faz muito tempo, e foi introduzido na legislação brasileira faz menos de 20 anos. Então, é um tema muito recente. Eu tive, no ano passado, na Semana de Conscientização da Burnout, um painel sobre assédio, uma pessoa que fez um estudo enorme em agências de comunicação, que é o Ken Fujioka, que é um publicitário super renomado, e a Karina Uchoa, que é especialista em assédio, e se for entrar depois no meu site, tem lá todas as informações, eu recomendo também que tu assista, se tu tem interesse. E uma das coisas que eles levantaram, que eu acho super importante, e que tem muito a ver com o que a Kika falou, da gente migrar da Seek Health, né, da Seek Service para o Health Service, e a gente migrar da punição para informação e para prevenção. Então, entender que precisa se estabelecer uma política, obviamente, de zero tolerância, mas antes disso, né, a energia que a gente coloca muitas vezes na punição, olhar para o ponto de vista da prevenção, e aí valorizar os comportamentos positivos, entender o que não é o assédio e, né, primeiro informar as pessoas sobre o que é o assédio, né? Eu sofri diversos assédios, né, quando eu tive meu burnout, e eu nunca me dei conta disso porque eu não sabia, isso não fazia parte da minha linguagem. Hoje eu já sei que existe uma relação entre uma coisa e outra. Então, acho que o primeiro, de novo, é consciência, entender essa linguagem, né? Trazer essa educação para as pessoas, para que elas entendam que muitas vezes a gente está reproduzindo um assédio e que a gente não se dá conta, né? Partir do pressuposto que é incompetência e desinformação antes de partir do pressuposto que é maldade, e aí, a partir disso, a gente promovendo a cultura oposta disso, que é uma cultura mais segura. Muito bom, Carol. A gente tem ainda aqui 2 perguntas, estamos com 4 minutinhos para o encerramento, né? Temos aqui o Felipe. Felipe, você quer trazer sua pergunta? Eu posso trazer, acho que fica melhor. Eu tinha colocado aqui, mas ela, de certa forma, já abordou, mas era mais ligada assim, como engajamento, engajar as lideranças, assim, entendendo que a liderança tem aí um papel, um agente, né, ativo, né, que pode, inclusive, provocar, né, condições aí, distúrbios aí, afetar a saúde mental dos seus liderados, né? E essa liderança, não falo só da liderança do topo, mas aquela que se distribui pela organização. Então, como engajar aí nesses diversos níveis essas lideranças? Não, super importante, especialmente, né, para a gente, uma varejista que está espalhada em 500 municípios, você tem lideranças em cada loja, né, que estão ali em cada farmácia, isso é super importante. Agora, acho que para a gente, só reforçando, né, a saúde integral, ela entra com uma dimensão da cultura muito importante, né, e como qualquer dimensão cultural, a gente precisa trabalhar de uma forma coerente, consistente, com muito investimento e muita treinamento e formação. Acho que a gente vive um momento muito especial de muitas transformações, né, para além dessa de saúde, do cuidado da saúde, mas de digital, de uma série de coisas, que a gente tem discutido qual é o novo modelo de liderança que a gente quer, né? Como é que esse líder deve ser para atuar nesse mundo tão complexo que as pessoas têm demandas completamente diferentes. Então, assim, é um mega de um desafio, porque são coisas muito novas que a gente está aprendendo não só a formar, como a ver e reagir diante de situações, de conflitos que vão acontecer. A gente ainda não aprendeu
a lidar com todas essas questões. Acho que a boa notícia é que empresas que têm cultura forte, que têm sido bem-sucedidas em processos aí, né, de crescimento e transformação, a gente já tem um sistema estabelecido de formar essas lideranças, né? E a partir do momento que você identifica que esse é um tema relevante e importante para né, a sua jornada para frente, você tem que incorporar de forma bastante pesada nos mecanismos que você já tem, não só de formação, mas, de novo, de reconhecimento e de valorização, né? Então, se você começa a falar, né, saúde mental tem muito a ver com as relações que você tem direta, né? Também tem muito estudo que diz isso, a sua relação direta com o seu chefe é uma das coisas que mais impacta na sua saúde mental do ponto de vista da sua relação com o trabalho, né? Nesse processo. Então, a liderança, que modelo é esse de liderança? O que eu valorizo, o que eu não valorizo, né? O que eu aceito, o que eu não aceito, o que são do's e don'ts que há um tempo atrás a gente permitia e hoje não, mas a gente também, são mais de 50 mil funcionários, no nosso caso, e assim, eu gostei muito do que a Carol falou, que a gente tem que tomar cuidado com essa jornada e com esse processo para chegar onde a gente quer chegar. Vai ter erro, vai ter gente que vai sair da linha, né? Tem um nível de tolerância zero, mas tem uma área cinzenta que é onde 80% das coisas acontecem, que a gente precisa estar atento, formar, estar atento e saber reagir, né? E saber reagir, formar e falar, ó, isso aqui, se antes era tudo bem, hoje não é, mas tudo bem. Tem muita coisa que a gente percebe disso, coisas que não são, mas tudo bem, e que já foram tudo bem, né? Ou pelo menos já foi, não como valor, mas como aceitação. Perfeito, Kika. Vou passar para a Luciana, que está com a mão levantada, que faz alguma complementação. Vai, Lu. Só para complementar esse ponto, que as pesquisas mostram que 70% do engajamento dos funcionários, né, ele vem da liderança, né? Então, o líder influencia 70% desse engajamento, então é um fator preditivo alto, mas, ao mesmo tempo, o líder é o que está mais sujeito a sofrer burnout. Então, acho que também tem esse ponto de atenção de não colocar tanta responsabilidade, tanta pressão no líder por isso, e também ter alguém que cuide do líder, para que a empresa fique sustentável. E aí, acho que pensando em estratégias concretas, as pesquisas também mostram que os maiores fatores de estresse no trabalho têm a ver com sobrecarga, com pressão por prazos, comunicação sem clareza, essa questão de não ter um lugar para se ser acolhido, falta de pertencimento. Então, quais são essas estratégias, né? Como que a gente distribui a carga de trabalho, quais são os canais de comunicação que a gente tem, qual que é a abertura que os times estão tendo ali de poder se comunicar. Então, acho que dá para mapear ali quais são os top estressores e como a gente endereça, entendendo que o líder é um grande promotor disso tudo, mas também sem perder o olhar para o cuidado para essa própria liderança ali nesse papel tão relevante. Bom ponto. Perfeito, Lu. Obrigado. Líder é gente, né? Bom, estamos chegando aí a 19h02, 2 minutinhos. Temos ainda muitas perguntas, mas não vamos conseguir seguir, né, com o painel. Eu agradeço imensamente. Na Friendsby, a gente usa uma máxima que é quem está bem faz o bem, quem está bem produz bem. Então, o negócio é entender de gente, né? Agradeço a construção desse painel em grupo aqui, é o Grupo de Saúde Integral. Denise fez a ponta com o IBGC, muito obrigada, deixa a comissão hoje, mas permanece aliada ao tema. Vanessa, Flávia, Armando, Leila, e como também o IBGC e as convidadas, Luciana, Kika, Carol, que iluminaram aqui várias mentes, né, com muitas reflexões. Muito obrigada, Adriane. Bom, Andréa, só para agradecer você que liderou esse projeto aí, a todos que participaram, que contribuíram, e a todos os nossos certificados e certificados que estiveram aqui com a gente hoje, no esforço de estar sempre atualizado e sempre podendo fazer a diferença, né, principalmente nessa questão social dentro das empresas que atuam. Então, foi uma grande honra, muito obrigada e boa noite a todas e todos. Obrigada, gente. Boa noite, Beijo, pessoal. tchau. Tchau.